Eu quero, inicialmente, fazer uma saudação a você que está participando deste curso sobre empreendedorismo. Nós temos ele dividido em 3 partes, 3 blocos, e agora vamos conversar um pouquinho sobre esse primeiro bloco, que trata de uma forma mais, digamos, introdutória, né, de maneira mais ampla, fala sobre empreendedorismo, fala sobre características do empreendedor. Esse curso está dividido em 3 blocos, então iniciamos por este, falando sobre estas características. Vou discorrer um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre estas características. Vou fazer em seguida agora uma projeção aqui de um slide. E outros 2 blocos que seguem após este, que são, em primeiro lugar, o segundo bloco, um bloco sobre plano de negócios, sobre ferramentas de gestão, e, por fim, falamos sobre mercado, marketing 4.0, estratégias digitais, de maneira que nós pensamos, concebemos esse curso dentro destes 3 blocos, na intenção de fazer com que, em primeiro lugar, se pense sobre características empreendedoras, que se construa esse pensar sobre o indivíduo empreendedor que pretende abrir um negócio, iniciar uma atividade, e quais são as principais características, né, de alguma forma, você precisa desenvolver, que habilidades e que características você precisa aperfeiçoar, no sentido de de reunir estas primeiras características que vão impulsionar você para o mundo dos negócios. Logicamente que características comportamentais apenas não são suficientes. E por isso, na sequência, nós vamos oferecer um conjunto de informações que vão trazer ao conhecimento de vocês ferramentas, planilhas, matrizes, que servem como apoio, como instrumentos de gestão. E, por fim, na medida que já pensamos, refletimos e estamos procurando desenvolver as nossas características comportamentais necessárias para o exercício, para o bom exercício enquanto empreendedores. Na medida que já nos cercamos de algumas ferramentas de gestão para conduzir bem o negócio, nós precisamos apurar o nosso olhar, a nossa capacidade de compreensão do mercado, fazer uma leitura adequada do mercado e, mais do que isso, pensarmos em como nos inserir de forma competente, atrativa neste mercado. Por isso, pensar em marketing e estratégias digitais, porque não há como deixar de pensar que precisamos necessariamente ter essa atuação no mundo virtual, no mundo digital, né, a partir do momento que todos nós estamos vivendo. Ok? Muito bem, então vamos iniciar neste bloco, o primeiro bloco, falando um pouco sobre características empreendedoras. Brevemente, pois, obviamente, o material todo que foi construído e que está à disposição de todos vocês vem, de alguma forma, tornar mais sólido esse conhecimento, para consolidar e contribuir para essa construção. Então, eu vou iniciar uma apresentação aqui apenas para ter uma projeção, né?
Então, estamos aqui apresentando. Vamos botar aqui uma tela ampla, de maneira que vocês tenham também compartilhando esse slide. Bom, mas esse slide, na verdade, ele vai apenas trazer os tópicos que, como eu disse, vão ter documentos, vão ter conteúdos mais elaborados e disponíveis para vocês, que vem complementar essa minha fala, esse nosso encontro inicial. Então, o módulo 1, Empreendendo o Empreendedorismo. Esse módulo 1, Introdução ao Empreendedorismo, vai falar das características empreendedoras. E vocês vão ter um documento que trata disso. Nós vamos trazer também um documento que fala sobre mitos do ambiente de trabalho, que é sempre uma reflexão muito importante, muito interessante, acerca de algumas crenças que nós temos, de como funciona uma empresa, essas crenças sustentadas em tudo aquilo que a gente ouviu, em muita coisa que nós estudamos pelas próprias vivências, mas muitas vezes as coisas não são exatamente definitivas e, por consequência, algumas, inclusive, podem ser classificadas como mitos. E ainda uma reflexão sobre responsabilidade social e a ética. Então, vejam, esse primeiro módulo, ele trata de maneira mais ampla sobre as questões de atuação do empreendedor. E eu diria, assim, para complementar, ou para trazer já essa reflexão inicial a todos vocês, que, em termos de características empreendedoras, obviamente que são muitas características que nós desenvolver, né? Mas tem algumas que eu sempre gosto de destacar, de dar um pouquinho mais de ênfase, porque penso que nas circunstâncias, no momento que nós estamos vivendo, realmente elas são, assim, características realmente muito importantes, no sentido de alcançar uma eficácia, de alcançar resultados positivos na nossa atividade, no nosso empreendimento. Eu diria que eu abriria essas características destacando a questão da resiliência. Resiliência, que é essa capacidade de se ajustar ao novo, ao diferente, ao inusitado. Enfim, a resiliência é essa tua capacidade, é essa flexibilidade, essa tua capacidade de ir se ajustando a circunstâncias distintas. E a resiliência, por consequência, é uma necessidade, uma característica que eu aponto como importante e nós precisamos desenvolver e exercitar, é a melhor forma de desenvolver, porque sim, o mundo empresarial, o mundo dos negócios, o mundo em geral, tem se transformado em uma velocidade cada vez maior. Por consequência, se eu não tenho esta capacidade, esta habilidade de me adaptar a circunstâncias novas, eu realmente vou ter muita dificuldade, porque o dinamismo é muito grande. Ok, o dinamismo é muito grande, mas como eu faço, então, para desenvolver essa resiliência, na medida que eu, muitas vezes, me sinto engessado, me sinto preso a determinada prática, determinada forma de conduzir os negócios, e agora tem uma circunstância nova, tem uma situação nova, e, por consequência, eu preciso, então, buscar uma nova postura, um novo procedimento, mas me sinto preso. Como é que eu me adequo a essa nova circunstância, essa nova situação, essa nova tecnologia, enfim, essas transformações todas que vão se apresentando no mercado, como é que eu me adapto a ela? Resiliência é eu preciso necessariamente estar cada vez mais buscando novos conhecimentos. Eu preciso cada vez mais estar atento às novas práticas. Eu
preciso compreender que me movimentar, estar apto a ampliar o meu conhecimento é exatamente o caminho, são os passos necessários para que eu desenvolva essa resiliência. Se eu não amplio o meu conhecimento, a probabilidade de eu me agarrar naquilo que eu sei e criar medos, receios, barreiras naquilo que eventualmente se mostra diferente, a probabilidade é maior deste meu fechamento a tudo que acontece no mundo exterior. Por consequência, eu preciso, por mais que isso em algumas circunstâncias possa ser desconfortável, eu preciso estar buscando, estar lendo, estar pensando, estar observando, estar discutindo, estar atuando em busca do novo, em busca do diferente. Destacaria ainda que, todos vocês penso que sabem disso, mas é sempre importante, perseverar. Perseverar é uma característica importante para o empreendedor, porque seguramente vocês vão encontrar dificuldades e talvez falhar, ter insucesso algumas vezes. E o empreendedor, aquele que empreende, por mais cuidado, por mais habilidades, por mais ferramentas, por mais conhecimento que tenha, sim, vai, por vezes, se surpreender e enfrentar o insucesso. Um insucesso em um projeto, em um plano, em uma estratégia, em uma meta. Este empreendedor, ele precisa ter perseverança, porque o fracasso faz parte da trajetória. O fracasso faz parte da trajetória. E aquele que não lida bem com o fracasso, ou que crê que o fracasso definitivamente enterra um projeto, encerra um plano, bom, ele realmente vai ter muita dificuldade, porque fracassos, insisto, fazem parte da trajetória, fazem parte do processo. Então, saber que sim, vão ter situações adversas, vão ter situações de insucesso, mas nós temos que persistir. Diria ainda que essa coragem de empreender é importante, isso é mais uma característica. A coragem não é a ausência do medo, mas saber lidar com estes receios, com estes medos, porque os medos são as barreiras e nós precisamos sim desenvolver formas de enfrentar e superar, ultrapassar estes medos. E por fim, entre outras, mas dando um destaque, penso que estarmos sempre exercitando a nossa capacidade de nos mantermos equilibrados, de nos mantermos em equilíbrio. O equilíbrio é esta condição para que possamos atuar diante de circunstâncias difíceis e inusitadas, atuar com racionalidade, buscando um pensamento lógico, buscando interpretação de cenários, tentando encontrar as causas, buscando estabelecer diagnósticos precisos, ou o mais preciso possível. Mas alcançar esta capacidade de compreensão, de análise, de diagnóstico, em situações extremamente adversas, exigem esta capacidade do empreendedor de se manter em equilíbrio. O equilíbrio que me refiro aqui é o equilíbrio emocional. E é nesse sentido que isto é um exercício importante. Porque, como eu disse na questão anterior, a possibilidade de enfrentarmos situações que não serão exitosas, situações de fracasso, de insucesso, existe. E nós não podemos nos abater, nós, ao contrário, temos que ter perseverança, temos que ter coragem para reiniciar. E precisamos de equilíbrio para compreender. Porque o equilíbrio emocional é esta capacidade que se institui e que nos permite manter a racionalidade.
Isso tudo são exercícios. Estes são exercícios, e o exercício é a prática cotidiana. A prática cotidiana de aperfeiçoamento do nosso comportamento é um pensar constante sobre como eu estou atuando e de que forma que eu penso que seja a atuação ideal em busca desta construção de uma persona empreendedora. Essa construção da persona empreendedora passa por estas características que destaquei aqui, entre outras, que no material estarão também disponíveis e que serão provocações para vocês, mas que, insisto, como desenvolver isso é esse exercício cotidiano de pensar sobre como estou atuando e como deveria atuar na construção de uma persona empreendedora. Será que não fiquei fugindo da responsabilidade? Será que efetivamente persisti? Será que consegui me manter em equilíbrio, compreender que adversidades fazem parte do processo, fazem parte da jornada e ainda assim me mantive sob domínio das emoções para buscar alternativas? Será que isto tem sido meu cotidiano? Se não, como eu vou, na próxima vez, buscar esse equilíbrio, essa vontade, essa atitude? Vejam, isso são algumas características empreendedoras que eu gostaria de destacar nesse primeiro módulo, que também vai apresentar, como eu já disse há pouco, um material que provoca e que faz vocês refletirem sobre os mitos do ambiente de trabalho, um material realmente importante, interessante, com relação a algumas características que nós entendemos que sejam realmente muito necessárias e que talvez estejamos equivocados. Então, é um material que provoca vocês. E, não menos importante, finaliza falando sobre responsabilidade social e ética. Mais do que nunca, precisamos insistir na nossa atuação enquanto empreendedores, uma atuação responsável, tanto socialmente quanto ambientalmente, uma atuação com ética, uma atuação pautada por princípios corretos, de honestidade, de fazer a coisa certa. Precisamos instituir uma prática que passe a ser dominante no nosso espaço, na sociedade em geral. Então, a reflexão, a leitura, o pensar sobre responsabilidade social e ética é, sem dúvida, uma reflexão importantíssima e necessária, e, por isso, integra esse bloco inicial de provocações sobre atuação empreendedora. Está bem? Vamos minimizar aqui e encerrar esta apresentação. E no bloco seguinte, nós, então, falaremos sobre ferramentas de gestão, falaremos sobre o plano de negócios, a estrutura do plano de negócios, e, enfim, todos os instrumentos e ferramentas que um bom gestor e um bom empreendedor, porque não adianta empreender, ter comportamento empreendedor, ter atitude, se não ter também a capacidade de usar adequadamente todas as ferramentas de gestão, e é o que nós veremos em seguida. Está bem? Até a próxima.